branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, repórter justiça. Equipe médica em procedimento cirúrgico. Um ato de amor, coragem, solidariedade. Quem doa órgãos, doa vida. Hoje, mais de 60 mil pessoas estão na lista de espera por um órgão. Então, o transplante é um procedimento que salva a vida. Uma nova chance, a oportunidade de reescrever a própria história. A possibilidade de viver de milhares de pessoas depende do transplante de órgãos. E nesse assunto, o Brasil é referência mundial. O Sistema Único de Saúde tem o maior programa público de transplante do mundo. Mais de 90% dos procedimentos no país são realizados com recursos públicos, de acordo com o Ministério da Saúde. No ano de 2023, para você ter ideia, foram mais de 9 mil transplantes de órgãos sólidos. O que são os órgãos sólidos? São rins, coração, pulmão, fígado, pâncreas, né? A gente utiliza essa nomenclatura de órgãos sólidos para diferenciar dos transplantes de tecidos. Então a gente tem muita experiência na avaliação pré e pós-transplante, o que torna o Brasil um país singular para os demais países. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, como coração, fígado, pâncreas, pulmão ou rim, ou tecido, como por exemplo medula óssea, pele, ossos e córneas. Há dois tipos de doadores. O primeiro é o doador vivo, que pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique a própria saúde. Para ser doador em vida, você precisa ter os órgãos duplicados, como é o caso do rim ou dos pulmões, ou você pode doar uma parte deles, como é o caso do fígado. E você também não pode ter doenças transmissíveis nem outras comorbidades que possam gerar problemas de saúde para o próprio doador em vida. O segundo tipo é o doador falecido. São pacientes com diagnóstico de morte encefálica, geralmente vítimas de catástrofes cerebrais, como traumatismo craniano ou AVC. Para ser um doador de órgãos após a morte, é preciso estar sem nenhuma doença transmissível pelo sangue e sem nenhuma doença de critério de exclusão absoluta, como por exemplo tuberculose em atividades, infecção generalizada ou sepse refratária aos tratamentos já indicados e também algum tipo de câncer em atividade. Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e aguardam uma lista da Secretaria de Saúde de cada estado, controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes. As informações do doador são cruzadas com as de pessoas que aguardam na fila. Quando um órgão não é, por algum motivo, aproveitado no âmbito do estado, por exemplo, um doador do Ceará, que está lá no estado do Ceará, eventualmente não tenha um receptor de fígado, por exemplo, do grupo sanguíneo AB, que é um grupo sanguíneo mais raro. Então, o estado do Ceará vai ofertar esse órgão para a Central Nacional de Transplantes, que é a unidade operacional 24 horas da coordenação que eu atualmente coordeno, né? E a Central Nacional vai gerar um ranking nacional e vai indicar para onde é que esse órgão seria, onde está o receptor mais compatível com esse órgão. Se o receptor, por exemplo, estiver no estado da Bahia, o órgão, então, captado no estado do Ceará, vai para o receptor compatível no estado da Bahia. No primeiro semestre de 2024, foram realizados 14.352 transplantes de órgãos. No mesmo período de 2023, foram menos de 14 mil procedimentos, o que mostra um avanço no país, mas precisa melhorar. O Brasil teve cerca de 15 doadores por milhão de população nos anos anteriores, né? Isso vem crescendo, mas isso ainda é insuficiente para atender a nossa lista de espera. No Brasil, a cada 14 pessoas que manifestam o desejo em doar órgãos, apenas 4 conseguem. E esse é um dos grandes desafios. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, praticamente metade das famílias não autoriza a doação de órgãos de um parente falecido. Os motivos são diversos: medo, falta de confiança no sistema de saúde, mitos e convicções religiosas. Também conversamos com a doutora Ilka Boim, médica, cirurgiã e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Ela explica que no país, metade das pessoas que estão na fila do transplante não é contemplada. Conscientize sua família. Membro do Conselho Consultivo da ABTO. Momentos de dor não é para ter essa conversa.
momentos de alegria para ter essa conversa. É quando celebramos a vida que devemos pensar no futuro. Homem de semblante triste sentado em ambiente pré-escolar. Hoje você consegue me ver sorrindo em alguns momentos. Henrique Andrade, eu costumo dizer que o meu sorriso hoje é um sorriso triste. Agosto de 2013. Rafaela, filha de Henrique e Luciana, sofreu um acidente grave de carro no Canadá. Ela estava com o marido e a filha, a pequena Clara, de 2 anos. Rafaela morreu no local e Clara chegou a ser levada para o hospital, mas teve morte encefálica. O marido foi o único sobrevivente. O telefone Luciano tocou, Andrade, fundadora uma do Instituto pessoa do falando, chorando, desesperada, e eu não conseguia entender o que era. E essa ligação se repetiu, caía a ligação e voltava, até que o nosso filho entrou no quarto e falou assim: mãe, a Fernanda, é uma amiga, nos ligou, lá do Canadá, nos ligou para dizer que aconteceu um acidente com a Rafaela e com a Clara. Nós ficamos chocados, tentamos conseguir mais informação, não conseguimos. E aí, finalmente, por volta das 7 horas, elas nos ligaram dizendo que o acidente tinha sido muito grave e que eles estavam pedindo para a gente ir lá para o Canadá. Rafaela era nutricionista e foi morar no Canadá para fazer mestrado. Voltaria ao Brasil no mês seguinte. Ainda no aeroporto, Luciano e o marido receberam a notícia de que Rafa não havia resistido ao acidente e a confirmação da morte encefálica da Clarinha. Ao chegar no hospital, onde a menina estava internada, uma pergunta que Luciana nunca vai esquecer. A Clarinha era doadora de órgãos? Essa foi a pergunta. A família precisa autorizar caso vocês julguem que ela era doadora de órgãos. É óbvio que ninguém consegue decidir isso, olha, ela é doadora, ponto. Ninguém consegue dar essa resposta. A primeira resposta é não. Vamos esperar. Nós estamos chegando de uma longa viagem, de uma longa, eu diria, dramática viagem. Não temos condição nenhuma de responder isso agora. Da dor à solidariedade, a família autorizou Clarinha a doar 2 rins e 2 córneas. Hoje a gente encontra muitas pessoas que receberam órgãos e a gente está do outro lado das famílias que doaram os órgãos. Então, assim, é uma ligação muito próxima, sabe? Então, assim, é uma alegria para eles receberem para a gente. A gente tem uma satisfação de poder ter ajudado a dar vida, né? Porque as 2 crianças que os 2 rins da Clarinha salvaram é uma bênção. A gente vê, quer dizer, Clarinha vive um pouco da Clarinha naquelas 2 crianças que ela salvou. 10 anos depois, a família retornou ao local do acidente. A morte trágica de Rafa e Clara motivou uma campanha na província canadense sobre responsabilidade no trânsito e doação de órgãos. Havia 5 anos que não era feito o procedimento na região. Retornar ao local que mudou o destino de Rafa e Clara foi reviver a dor mais profunda da vida de Henrique e Luciana. Ele conta que a enfermeira que socorreu a neta e a levou de helicóptero para o hospital também estava lá, para mais uma surpresa. Ela disse que... Você se recorda que eu estava grávida naquele momento? Sinceramente, eu não me lembrava. Aí ela disse, essa é a minha filha que estava na minha barriga naquele dia do acidente. Ela nasceu, já tem 10 anos, né, 9 anos e meio, e o nome dela, a gente deu o nome dela de Clara, em homenagem àquele evento que transformou assim, a questão da doação lá naquela cidade e naquela província. Como é que você recebeu isso? Eu caí. Foi muita emoção. Eu fiquei assim, sem palavras, quase que eu não respiro, sabe assim. Foi muita emoção. Rafaela tinha um sonho, acolher crianças em situação de vulnerabilidade. Sonho que foi realizado pelos pais. Nasceu o Instituto Doando Vida, que recebe crianças da comunidade Santa Luzia, no Distrito Federal. A saudade vai ficar a vida inteira, tá? Não vai embora nunca. Essa dor que a gente traz lágrima nos olhos quando fala delas, mas é uma lágrima de reconhecimento, que essa obra é delas.
né? E aquele sentido que na minha fé, um dia nós vamos estar juntas, né? E aí eu vou ver o sorriso em pessoa e vou dizer, poxa, cumpri um pouquinho da missão dela. Eu vejo uma forma de transformar o sonho dela em realidade e transformar um pouco da minha dor em doação. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente porque no próximo bloco a repórter Renata Teodoro mostra o procedimento de transplante de rim. É doação de órgãos em vida. A gente volta já. Vinheta de transição no centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Fachada do Hospital Universitário de Brasília. Uma esperança, um ato heróico, um gesto extraordinário de solidariedade e amor ao próximo. A doação de órgãos em vida, dentro de um círculo familiar, transcende questões de saúde e transforma o sonho em realidade. A gente tinha uma fé muito grande de que ele poderia ser chamado através da fila mesmo de transplante normal, né? Através de um cadáver, né? Que eles chamam, né? O rim de um cadáver, o enxerto. E realmente não teve essa possibilidade de alguém doar para ele por essa esperança de ter esse rim através da fila normal. Mas como veio a pandemia, teve essa situação que a gente via que a fila não estava andando muito, aí a gente foi atrás de ver alternativas, né? E foi quando a gente conheceu essa possibilidade de, poxa, alguém em vida pode doar o rim para ele, né? Os irmãos Mateus e Priscila, filhos do casal Luiz e Francineide, compartilharam com a nossa equipe um pouco da espera pela cirurgia dos pais no Hospital Universitário de Brasília. Estamos aqui com nossa mamãe, Fran, doadora do rim, para o nosso papai Luizão aí. Ambos vão para a sala de cirurgia, né? Minha mãe primeiramente, né? E depois o papai para receber o tão sonhado rim. Um abraço, pessoal. O patriarca da família foi diagnosticado anos atrás com uma doença rara, a lecitina colesterol aciltransferase, mais conhecida como LCAT, que acarretou numa insuficiência renal, tornando urgente a necessidade de um transplante. Foi quando a esposa decidiu ser a doadora em vida do marido. A gente está tendo hoje uma doação interviva, não relacionada, que é da esposa para o marido. Então esse é aquele tipo de doação que a gente tem a liberação do Ministério Público, né? Porque a gente, justamente para não configurar ali uma venda, tráfico de órgãos, então é tudo muito sério. E aí após essa liberação judicial é o que a gente pode fazer. E previamente a gente tem todo um ambulatório aqui de pré-transplante, que a gente faz o preparo, tanto do paciente doador cadáver ou vivo. Sobre a importância do dia de hoje, os irmãos me contam que a ansiedade toma conta das emoções. Isso porque o tio já havia falecido por conta da mesma doença do pai. E esse medo tomou conta da família durante os anos de diálise, tratamento artificial que substitui as funções dos rins. Isso gerou um pouco de medo, né? Tanto no nosso pai quanto na gente também. Então a gente ficou meio que inquieto e querendo achar soluções para que ele pudesse, né, ter o tratamento, prolongar o período de vida dele, né? E aí, graças a Deus, ele conseguiu, né, durante esse período aí, fazer esse tratamento com a diálise e hoje está tendo a oportunidade de receber um rim, né? Todas as minhas angústias era justamente isso, o medo da morte, né, da perda. Priscila, e eu demorei Dantas, a assumir isso, porque sempre com essa fé, essa questão de estar sempre em oração, buscando e assim, da gente não demonstrar essa fraqueza, né, espiritual, né, de estar sempre naquela fé, acreditar na providência divina, pensar de ter medo parecia uma fraqueza, né, mas eu cheguei a essa conclusão com a especialista. O transplante de rim é uma cirurgia complexa que envolve várias etapas de preparação, desde exames pré-operatórios até os cuidados pós-operatórios. O sucesso de um transplante de rim
depende não apenas da habilidade técnica da equipe cirúrgica, mas também do cuidado contínuo e da adesão rigorosa aos protocolos médicos. A nossa equipe está no hospital para acompanhar não só a cirurgia, como a expectativa dos filhos também. Familiares e amigos estão fazendo uma corrente de oração pelo casal, que ganha ainda mais força aqui no quarto de hospital com as orações dos filhos, a Priscila e o Mateus, que montaram até um altar para receber os pais. Essa questão da gente ter que estar sempre mostrando essa fé, essa alegria para ele, para nossa mãe também, dando essa força, nos sobrecarregou emocionalmente. Mas assim, a gente não se arrepende de nada, porque foi tudo com muito amor, nós somos muito unidos, né? Gente, a expectativa de vocês, como é que tá? A gente tem um medo natural, né? Mas eu digo, né? Eu digo para meus amigos que uma atitude como essa de uma esposa doar um rim para o seu marido é uma atitude grandiosa, né? Então, eu espero um dia que eu sou solteiro achar uma mulher como a minha mãe, sabe? Com as emoções à flor da pele, os irmãos se apoiam, respiram e desabafam sobre o que está passando na cabecinha de cada um nesse momento. É muito, assim, emocionante poder saber que minha mãe sempre esteve à frente e agora ela está doando. E que não era para ser, assim parece-me, né? Que não era para ser do doador falecido, né? A gente queria muito, mas não foi assim, né? E quando ela foi hoje, né, chamada, porque ela foi primeiro, eu vi meu pai voltando e ele veio, sentou e eu vi ele chorando, sabe? E é difícil ver ele chorando. E aí ele falou, não, pra que tanto sofrimento? Eu falei, pai, sofrimento é o que a gente já viveu. Hoje é o dia da luz, hoje minha mãe vai doar um rim, ela vai ficar bem e a gente vai viver uma nova fase agora. Na sala de cirurgia, os pais passam por procedimentos distintos. Assim que é feita a remoção do rim doador, o órgão é rapidamente preparado para o transplante. A cirurgia da Francineide durou 3 horas e logo ela teve alta. Já a cirurgia do Luiz foi um pouco mais demorada. Foram 5 horas e o paciente, como de costume, precisa ir para a unidade de terapia intensiva. Uma grande vitória, a mamãe já está recebendo alta agora, está indo para casa e o papai, tudo certo, né, pai? Maravilha, que bom! A minha princesa já está retornando para casa. Aê, um beijo! Toda maravilhosa, olha que coisa mais linda. Parece até que nem passou por cirurgia. Diante dessa história inspiradora e desse ato de generosidade e solidariedade que salva vidas, é que eu encerro esse bloco. A gente espera que a população no geral tenha essa visão de que é importante você ver o outro e poder incentivar a doação de órgãos, né? Muito gratificante. Eu agradeço vocês. E no próximo bloco vamos mostrar que a doação é a chance de um recomeço e a atuação da justiça, desde a autorização eletrônica até a proteção de doadores e familiares. É daqui a pouquinho, não saia daí. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Uma vida marcada pela esperança de um recomeço. Diagnosticada com a doença de Chagas, Elaine adquiriu insuficiência cardíaca em estágio 4, quando os sintomas ocorrem mesmo em repouso e a expectativa de vida do paciente é reduzida. Foram 12 anos tratando a doença e o coração. Eu cheguei ao ponto de que o meu cabelo eu não conseguia pentear. Não conseguia dormir deitada, era sufocada o tempo todo, né? Aquela sensação de sufocamento no pulmão. E chegou um belo dia que o médico falou para mim que a minha última saída seria o transplante. Elaine entrou na lista de espera para receber por um coração no dia 20 de outubro de 2015. 2 dias depois, foi internada por complicações da doença. 1 semana depois, uma surpresa. O coração que ela tanto esperava apareceu. E os sentimentos de alívio e gratidão
tomaram conta. Uma sensação de que estão te tirando da forca, sabe? E era realmente isso, estavam me tirando da forca. Quem? A família que disse sim para a doação de órgãos. E naquele dia eu transplantei, no dia 27 de outubro de 2015. O processo de doação de órgãos não é só uma questão de saúde, ele também envolve a atuação da justiça para regulamentar e proteger doadores, familiares e receptores. Nos últimos anos, o avanço das tecnologias trouxe a possibilidade dos cidadãos expressarem sua vontade de doar órgãos de forma digital, por meio da autorização eletrônica para a doação de órgãos, a AEDO, regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. Cada pessoa pode doar até 10 órgãos. Hector Valverde Isso Santana, significa salvar 10 vidas, melhorar a qualidade de vida, possibilitar a permanência de muitas pessoas com suas famílias e também contribuir para que possamos adiantar a nossa compreensão de solidariedade, a compreensão de dignidade e de uma postura de uma visão coletiva. Na prática, a AEDO é uma ferramenta de acessibilidade e cidadania que conecta o cidadão aos sistemas de saúde e justiça em favor da solidariedade. A parceria entre o CNJ e o Colégio Notarial do Brasil foi fortalecida recentemente com uma campanha realizada em um shopping de Brasília. É importante que todos os cidadãos brasileiros maiores de 18 anos possam se sensibilizar com a importância da autorização de doação de órgãos. Maurício marcou presença, registrou sua vontade de doar seus órgãos e ficou com a sensação de dever cumprido. Seria mais uma obrigação de todo mundo. Maurício você saber que a hora que você não tiver mais na Terra, você poder favorecer alguém, ter órgãos para doar, para a pessoa continuar a vida. Gael também teve sua vida transformada depois de receber o transplante de um rim. Ele nasceu com uma doença genética que afetou sua capacidade renal. Desde pequeno, sempre bebeu muita água e aos 11 anos, os pais notaram que ele não estava crescendo tanto para a idade. Vivia em fadiga o tempo todo, né? Então qualquer coisa cansava ele e a gente não sabia porque eu pensava que ele era preguiçoso, até a gente descobrir a doença. Falei, você tá com preguiça, você não quer estudar, fica inventando desculpa que tá cansado, né? Então, depois que você descobre que o filme volta, né? A família optou pelo transplante em vida e decidiu que a mãe seria a doadora do Gael. A cirurgia seria realizada em São Paulo, mas uma ligação feita por um profissional do Sistema Único de Saúde mudou os planos de todos. A gente já estava em São Paulo já, porque você tem que chegar uns 10 dias antes para fazer exames e tal. E aí o SUS ligou pra gente. No dia 22. No dia 22, num domingo. E aí perguntou se a gente podia estar em São Paulo em tantas horas. A gente falou, não, a gente já está em São Paulo. E apareceu um doador morto, uma criança que seria o ideal, uma criança de 9 anos, então era um rim que ia crescer junto com ele, não seria um rim que nem o meu de 53 anos ou da minha esposa de 43 anos para colocar nele, né? Eu tinha um alívio da minha mãe, que ela não ia ter que passar por nada, mas eu também estava com medo, porque assim... Eu não fiquei sem comer até a hora do transplante e sem beber também, nada. Eu ia ter 2 operados. Difícil. Mas foi um alívio. Porque eu ia ter minha esposa, né? E na realidade quando a gente mexe no nosso organismo, a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe se vai se adaptar àquilo, né? Então é uma incerteza muito grande, né? Cirurgia feita, tudo correu melhor que combinado. Gael teve uma boa aceitação do rim doado e a vida mudou para melhor depois de todo o aperto que ele passou. Melhorou bastante coisa, porque assim, os aspectos de cansaço eu não sentia quase. Tipo, eu não sentia, por exemplo, cansaço tipo nos meus ossos. Antes eu me lembro que tipo na perna eu ficava muito cansado. E eu não me sentia mais depois. Em casa, Gael precisou se adaptar a hábitos que não tinha tanto costume, porque novas orientações alimentares surgiram pelo caminho.
Todo mês ele passa por exames de sangue para fazer um controle da creatinina, que avalia e monitora a saúde dos rins e da medicação que toma todos os dias para se evitar a rejeição do órgão transplantado. Pode ter várias intercorrências, processos de rejeições, coisas desse tipo. Então, na realidade, hoje ele veio tudo bonitinho, tudo certinho, tudo... Então, vamos dizer, foi só sucesso até agora e que eu falo pra ele, tipo, vamos manter esse sucesso, né? Então, e o sucesso é tomar o remédio na hora certa, não pode faltar para não perder esse implante, para não voltar tudo de novo. Mesmo tão jovem, Gael é um exemplo do significado e da importância da doação de órgãos em casos de morte infantil, de um momento difícil, de uma perda precoce. Essa família que optou pela doação inspira pela força e pelo altruísmo. Se os pais não tivessem doado os órgãos para mim, minha mãe teria que passar por isso. Ou seja, eu acho muito importante, igual meu pai disse da relação do ente querido e essas coisas, eu acho que mesmo assim é bom, porque outra pessoa vai ter a chance de viver. Quando a gente perde um ente querido é um momento de muita dor, mas eu acho que, tipo assim, né, vamos dizer, uma criança que os pais doaram os órgãos, já salvaram 2 e salvaram vários outros, porque doaram todos os órgãos. Tudo que poder tirar, pode tirar, os pais falaram. E assim eu encerro o programa de hoje. E você, já está seguindo a gente no Instagram? Anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Judite Aragão, assistente de produção Ana Rita Almeida. Reportagem Leonardo Ferreira, Renata Teodoro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Carlos Silva e Harry Góes. Assistência técnica Kleber Leite, Thiago Mesquita e Leonardo Lopes. Videografismo Lucas Martins. Núcleo de programação Rosa Vaz. Técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura Célio Ramos. Gerência da gestão de conteúdo Viviane Anani. Coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social Mariana Oliveira.